Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, celebramos hoje o 33º domingo do tempo comum. Já estamos quase que nos preparando para o final do ano litúrgico e ao mesmo tempo nos preparando para o início do novo ano litúrgico com o Advento. E hoje, portanto, nesse domingo especial, a Santa Igreja celebra o Dia Mundial dos Pobres. Nesse dia em que celebramos o Dia Mundial dos Pobres, que já está na sua 7ª experiência, foi convocado pelo Santo Padre o Papa Francisco, e esse dia nos recorda de que sempre devemos ser uma igreja pobre para os pobres. Nós pobres contemplamos o rosto de Jesus, que se fez pobre para nos enriquecer. Nos engajemos então nos trabalhos que a nossa paróquia, que a paróquia de cada um faz, a própria diocese, ou até mesmo as comunidades onde você reside. Pensando nisso, vamos abrir cada vez mais nosso coração à solidariedade e, ao mesmo tempo, a nossa consciência para compreender as causas da pobreza no mundo e os mecanismos que o Espírito Santo vai nos indicando para combatê-la. E a liturgia da palavra desse domingo, estaremos lendo a primeira leitura do livro dos Provérbios, lá do Antigo Testamento, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. O salmo que nós iremos meditar é o Salmo 127. E o Evangelho é o de São Mateus, capítulo 25, de 14 a 30. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade, e em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantas e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence? Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque todo aquele que tem será dado mais ainda, e terá sempre abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Caríssimos amigos, o texto do Evangelho de Mateus situa-se entre a parábola das 10 jovens, que nós meditamos domingo passado, e a do juízo final. Todo o capítulo 25
coloca em relevo a exigência do serviço fiel e do amor operoso. No texto de hoje, proclamado, encontramos 3 circunstâncias. Primeiro, sem nenhum comentário, antes de sua viagem, o homem confia seus bens aos empregados, segundo a capacidade de cada um. Podemos verificar nos versículos 14 e 15. Segunda situação, também apresenta essas 2 situações. A longa ausência do patrão e as atitudes dos que receberam bens para administrá-lo. Verifiquemos os versículos 16 a 18. Em seguida, o retorno do patrão e a prestação de contas, acompanhada do diálogo entre o patrão e o empregado. Versículos 19 a 30. O diálogo com os 2 primeiros foi semelhante e edificante. Vejamos os versículos 20 a 23. Ao terceiro não coube a mesma sorte, porque não soube cumprir sua missão. Versículos 24 a 27. De um lado, o texto acentua a alegria, fruto da missão cumprida. De outro, a inação, fruto da negligência e da insensatez de quem não sabe confiar no seu Senhor. Nesse domingo, que é o penúltimo do 3º ano vocacional no Brasil, somos chamados a nos envolver e a empreender conforme nossas capacidades, com criatividade e ânimo fervoroso, a favor do crescimento do reino de Deus e da promoção do conhecimento da Boa Nova de Jesus. E também na nossa própria santificação. Um dia, e nós não sabemos quando, seremos chamados a prestar conta de nossa fidelidade aos bens evangélicos que nos foi confiado pelo Senhor. Não esqueçamos daquilo que popularmente circula entre nós. Se Deus nos confiou a missão, Ele nos dá força, discernimento e sabedoria para cumpri-la. Cumpramos com amor, fidelidade e dedicação a nossa tarefa e a missão nesta vida, para que possamos compartilhar da alegria do Senhor Jesus que vem ao nosso encontro. Busquemos o Senhor sempre. Nesse domingo, portanto, caríssimo amigo, caríssima amiga, aproveite para o seu descanso, para estar com a sua família, para ir também para a Santa Missa, ouvir a palavra de Deus, fazer a sua oração e, com a graça de Deus e a sua bênção, até amanhã.